Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Realmente espero que sim, que vocês todos estejam bem, se cuidando, se protegendo, ou, na medida do possível, administrando todas as dificuldades que estão imperando nesse período, seja na luta contra o Covid, ou contra qualquer outro quadro de doença que a gente tenha, ou também até mesmo com as dificuldades que foram surgindo em meio a essa pandemia. Esperamos que todos vocês possam estar realmente bem e que, caso necessitem ajuda, a gente está aqui para ajudar vocês. Mas a nossa oportunidade de hoje é para nós conversarmos sobre uma temática muito interessante que nos foi proposta pela equipe doutrinária no dia de hoje. Nós vamos falar sobre finados e espiritismo. É um assunto bem bacana, instigante e até certo ponto polêmico, mas com a luz da doutrina espírita a gente vai conseguir entender um pouco mais. Para iniciarmos a nossa conversa de hoje, a gente trouxe uma páginazinha desse livro maravilhoso que a gente sempre indica a todo mundo, que é Vida Feliz. Ok? E a página nos diz assim: em qualquer circunstância, mantém-te tu mesmo. Não te apresente superior ao que és, nem te subestimes, a ponto de parecer o que não sejas. Anelando por uma posição melhor, empenha-te para lográ-la. Descobrindo imperfeições, luta por te aprimorares. Mente todo aquele que exibe dotes que não possui, quando o indivíduo que os esconde e nega. Ser autêntico é forma de adquirir dignidade. A ascensão é lenta para todos. Quem hoje triunfa, começou a batalha antes. Quem está combatendo, logrará a vitória depois. Não te constrajas por seres um espírito em provação. Os amigos de hoje atravessaram oportunamente o caminho para onde agora segue os teus pés. Vamos orar. Querido Jesus, bom e amado Mestre, aqui estamos, Senhor, nos utilizando dos recursos visuais e audiovisuais, tecnológicos, para nos conectarmos a cada um dos nossos amigos. Que o teu carinho, o teu amor possa nos envolver, conduzindo o nosso verbo de forma assertiva e esclarecedora. Que possamos estar contigo, pois sabemos que tu estás conosco sempre. Que assim seja. Bem, meus amigos, como a gente já falou alguns minutos atrás, a nossa temática de hoje é finados e espiritismo, e a nossa conversa de hoje promete ser bastante instigante, porque discutirmos sobre a questão da morte, em até certo ponto, é um tabu muito complexo, muito difícil de ser trabalhado na nossa sociedade de hoje, mas acreditamos que para nós espíritas esse assunto já possa estar bem encaminhado. E a nossa proposta de hoje é refletir um pouco mais sobre essa temática, beleza? Conta-nos uma história oriental de que certa vez um servo foi ao mercado na cidade de Bagdá. Enquanto andava pelas barracas do mercado, ele tropeçou e esbarrou numa senhora. Quando viu, era a morte em pessoa na frente dele. A morte, o vendo, fez um gesto um tanto inusitado, diferente, expansivo, e o servo, vendo aquilo, prontamente saiu correndo e retornou para a casa do seu senhor. Chegando lá, logo foi procurar o seu senhor e contava o que aconteceu. Senhor, eis que fui ao mercado como mandaste, e quem encontro quando chego lá? A própria morte. E o senhor pergunta a ele: e o que ela queria contigo? Não sei exatamente, mas quando me viu fez um gesto muito brusco e agressivo. Saí antes que pudesse fazer qualquer coisa. Preciso que o senhor me empreste seu cavalo mais veloz para que eu possa ir para a cidade de Samara, onde certamente a morte não me encontrará. Prontamente, o senhor ofereceu a ele o cavalo mais veloz que tinha e o homem partiu para a cidade de Samara. Intrigado com a história, o senhor vai até o mercado e acaba também encontrando com a morte. Lá ele indaga a morte: por que fizeste um gesto agressivo ao encontrar com o meu servo? E a morte falou: não fiz gesto agressivo. Na verdade, eu fiquei assustado ao vê-lo aqui. E por que ficaste assustada? Perguntou o senhor. Porque tenho um encontro com ele hoje mesmo, à noite, na cidade de Samara.
Bem, essa história é emblemática para nos dizer que nós temos um encontro com a morte inevitável. Todos nós, a partir do momento que estamos encarnados, nós temos a plena certeza que há um destino comum entre todos nós, que é o encontro com a morte. Se há uma certeza que existe em toda a nossa vida, a única é exatamente esta, que nós vamos encontrar com a morte. A morte no termo comum, no linguajar. Nós, a psicologia como um todo, as pessoas que refletem sobre isso, consideram a morte um dos gigantes da alma humana. Apesar de ser uma das certezas, como nós já sabemos, que não podemos escapar, certamente não é algo bem resolvido no interior humano. É uma das tormentas que mais abala o coração humano e desorienta a sua mente. Bom, mas para isso a gente precisa pensar, porque a morte, ela por ser esse gigante, acaba sendo um temor tão forte que acaba muitas das vezes tolhindo e compelindo-nos a atitudes menos felizes. Mas a gente precisa entender o que é morte. Quando se fala em morte, no senso comum, o que se entende? O conceito geral de morte está ligado à ideia de fim, término, finalização, encerramento, acabar. A ideia de morte sempre esteve associada a isso. Pensemos nas sociedades primitivas. Ela convivia com uma pessoa. Após a pessoa entrar no estado de morte, se perder, ela nunca mais voltava a se relacionar com essa pessoa. Por mais que ela pudesse viver anos a fio, ela nunca mais encontraria aquela pessoa, aquela figura que ela havia enterrado. Bom, certamente a ideia da morte alimentou no âmago do ser humano a ideia de término, distanciamento permanente. No senso comum hoje, nós vemos muitas filosofias se apropriando dessa mesma ideia, criando outros mantras, ou até mesmo falácias da nossa vida social, que muitos de nós possamos até ter falado, ou até mesmo experienciado, alguns colegas nos falando. Que, precisamos viver a vida, porque a vida é uma só. Quem nunca já ouviu falar isso? Sabemos que para nós espíritas essa frase não tem sentido, até mesmo porque a vida, se entendida como período de reencarnação, de fato não é uma só. Aqui estamos experienciando inúmeras dificuldades e a própria crença na justiça de Deus, como veremos mais à frente, vai nos dar base para justamente pensarmos que essa é mais uma de muitas etapas que já vivenciamos e uma de muitas que ainda vivenciaremos. Então precisamos entender que essa afirmativa de que precisamos viver porque a vida é uma só, ela é falha. Primeiramente, a vida não é uma só, e em segundo, porque esse viver ele está acarretado e amarrado dentro de ideias materialistas, ligado muito mais diretamente à ideia do prazer, da vivência, da experiência carnal. E isso certamente te compelirá a viver uma vida distanciada do que realmente somos, que somos espírito. Mas o fim da vida orgânica, o fim do corpo, que é conceituado como morte, esse encerramento permanente, ele foi se mudando ao longo do tempo. E as diversas teologias e reflexões sobre a divindade construíram uma nova perspectiva de se entender. Muitos começaram a desenvolver a ideia de que havia uma força interior, um espírito, e que ele continuava a existir após a morte. E que aquele fim, aquele acabar, aquele encerramento, era simplesmente da matéria. Mas que para nós possamos avançar, nós precisamos, para entender a morte, precisamos entender o que de fato é a vida. Porque para entender a morte, precisamos entender qual é a relação que existe entre o processo de morte, concebido tradicionalmente pela sociedade, e a sua relação com o viver, a vivência. Bom, para entender a vida, nós também antes temos que entender o que realmente é Deus. Porque a vida é ofertada por este. Logo, entendendo este, entenderemos seus objetivos e, consequentemente, o propósito de nos oferecer a vida. Depende da filosofia para nós entendermos o que é Deus. Muitos vão traçar inúmeros conhecimentos, inúmeras perspectivas sobre o que seria a divindade, a força originadora de tudo. Mas, para nós, o Espiritismo, dentre as muitas características que Deus apresenta, a central de todas é que ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E muitos dos seus atributos vamos destacar dois: que Deus é justo e bom.
Dentre as muitas atributos da divindade, o caráter de justiça e bondade vai estabelecer para a gente uma compreensão de um Deus muito mais paternal e vamos compreender melhor o propósito da sua criação. Bom, se Deus é justo e bom, qual é o sentido dele promover a vida? E aqui a gente pode pensar nas diferentes formas de viver. Existem inúmeras formas de viver. Existem pessoas que nascem com problemas congênitos, existem pessoas que nascem com deficiência, existem pessoas que morrem muito cedo, existem pessoas que deixam de viver ou vivem uma vida com muito sofrimento, outras são abastadas, ricas em saúde, são difíceis de serem tombadas pelas circunstâncias da vida. Essas diferenciações precisam ser equalizadas pela qualidade, pelo atributo da justiça divina. Ora, se Deus é justo e bom e existem essas diferenças entre as diferentes pessoas que existem no mundo quando estamos encarnados, só pode haver uma explicação coerente. A causa dessas aflições ou a causa dessas grandes aptidões não resiste no exclusivismo desta encarnação. Se trata de um processo acumulativo que aquele ser espiritual, aquela força espiritual que habita aquele corpo, ela traz de vidas passadas, de experiências passadas. E ali, naquele momento, pelas circunstâncias das necessidades, ela vai permitir que aquilo ecloda, aquela grande habilidade, ou ele passe por aquela experiência num sistema purgatorial, ou seja, de depuração, que merece um outro estudo para a gente conversar sobre isso. Mas o que precisamos focar aí é que o processo da ideia de reencarnação vai estar ligado à ideia da justiça de Deus. Então, reencarnar está inserido na pedagogia de Deus. Ora, se já reencarnamos muitas vezes, como pensar as diversas reencarnações? O processo que nos circunscreve entre o berço e o túmulo, nós dizemos que é uma reencarnação, é o processo de mais uma reencarnação. E nessa experiência, nós recebemos as diversas possibilidades que vão estar linkadas direto com as nossas necessidades. Temos muitas e enormes necessidades, mas cada vida acaba tendo um propósito, um direcionamento ligado a uma qualificação que precisamos. Essas qualificações não vêm ao léu, não são ligadas diretamente dentro de um conjunto esporádico ou dentro de uma aleatoriedade que a gente não consegue controlar. Existe, segundo os relatos espíritas, o que seria o planejamento espiritual. Ou seja, todo espírito, antes de reencarnar, de nascer, ele passa por um preparo de ideias do propósito da sua reencarnação. Ou seja, o espírito, antes de nascer, na maioria dos casos, ele sabe qual vai ser o prognóstico da sua reencarnação, quais são os seus propósitos a serem alcançados naquilo. É claro que temos muitas deficiências, mas cada encarnação ela vai estar direcionada, porque ninguém consegue carregar todo o grande, equalizar todas as suas mazelas em uma única encarnação. É um processo contínuo, que também merece um outro estudo para que a gente possa analisar junto. Bom, se a ideia da vida está ligada a um processo reencarnatório de depuração, logo, as múltiplas experiências que vamos vivenciar entre o berço e o túmulo dentro da encarnação é um processo de crescimento, de depuração. Em resumo, o objetivo de estarmos encarnados, vivendo, é o progresso moral. Tudo vai estar ligado para o nosso progresso, a nossa transformação moral. Ah, Rafael, o progresso intelectual. O progresso intelectual ele vai acompanhar naturalmente, mas o que nos faz volitar e ascender patamares superiores é o progresso moral, que muito naturalmente acaba exigindo de nós um progresso intelectual, uma melhor capacidade de desenvolver os nossos raciocínios, entender as melhores respostas para os diversos problemas, e aí a gente acaba progredindo, a gente acaba nos construindo cada vez melhores. Mas em meio a isso tudo, já entendi muito bem que a vida tem como objetivo promover a minha mudança, a minha transformação moral. Beleza. E a morte? Onde entra a morte nisso tudo? Bom, se eu compreendo que a vida ela faz parte de um processo reencarnatório, é que eu já vivi mais experiência, eu passo a fazer uma transformação na minha perspectiva. O Espiritismo ele vai fazer com que eu faça um rompimento, uma revolução na minha capacidade de pensar sobre a vida e também a morte. Por quê? Se a vida, o Espiritismo vai entender que a vida tem como objetivo o progresso moral,
e esse espírito ele vai viver diversas etapas, naturalmente, toda a vida ela vai ter que estar concentrada no espírito. O espírito é o centro da vivência. Naturalmente, se o espírito é o centro da vivência, o processo da morte não vai extinguir com esse espírito, porque as reencarnações existem como provas. O processo da morte ele vai ser o que nós vamos chamar de desencarnação. Então, a melhor forma para experienciarmos esse processo de transição do plano, a libertação do corpo, do casulo da carne, a melhor expressão é a desencarnação, que de fato é o que acontece. Desencarnar é sair da carne. O espírito sai da carne, ele se desliga do processo encarnatório daquela etapa e para voltar à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Logo, o que há, então, de uma forma bem objetiva e direta, não é a morte, é o desencarne. Porque a ideia de acabar, destruir, finalizar, só se circunscreve ao corpo. Por isso que aquele pensamento primitivo, de que aquele ser nunca mais seria visto, estava ligado àquela identidade orgânica, aquele corpo. Sim, isso é uma verdade. Mas nós não tínhamos a capacidade de entender que, na verdade, o que nós vamos vivenciar é o espírito. E esse sim, nós reencontramos múltiplas e múltiplas vezes nas diferentes encarnações. A desencarnação é a finalização de uma etapa, uma de muitas, como nós já analisamos. As diversas encarnações nos promovem etapas de vivência. Em cada uma delas, nós vamos experienciando de acordo com as nossas potencialidades. E se a vida é um espaço de aprimoramento, devemos nos agarrar a essa oportunidade. Só que muitas das vezes, isso passa a ser uma verdade mal compreendida. Por quê? Porque esse agarrar a oportunidade, muitas das vezes, é entendido como agarrar-se à vida material. Agarrar-se à vida material, à vivência, aos hábitos e costumes que nos foram promovidos nessa existência, além de nos perturbar na hora do desencarne, vai fazer com que nossos momentos de experienciação saiam do foco central, que é o progresso moral. Ora, se eu foco nas experiências materialistas, eu acabo desfocando dos princípios essenciais que são as forças espirituais, a capacidade de transformação, de melhoria, que é o ponto central da nossa vivência. Imaginem só uma pessoa que vem com o propósito de reencarnar, se aproximar de uma pessoa, estabelecer com ela uma vivência familiar, para que possam juntos saldar débitos passados com espíritos que acabaram desvirtuando por meio da paternidade, da maternidade, do zelo e do cuidado. Mas imaginemos que essas pessoas, adequando e se envolvendo nas filosofias materialistas, do aproveitar a vida, de viver os prazeres da vida, acabam se furtando da ideia de serem pais e acabam querendo viver uma vida ligada somente aos prazeres da vida de um casal. Ou imaginemos também pessoas que acabam tendo oportunidades de crescimento, de viver inúmeras experiências, mas acabam se furtando e acabam tomando caminhos mais sombrios e dificultosos, com escolhas equivocadas, alimentadas por desejos não menos felizes, se fugindo ao exercício da abnegação, do exercício, e acabam dentro desse processo criando muitas das vezes maiores complicações para as vidas futuras. Ou seja, aquela oportunidade que seria de progresso por nós, em função do livre-arbítrio, nós escolhemos não progredir, escolhemos acumular mais dívida. É como se alguém fosse ao banco pegar mais empréstimo, sendo que já deve ao banco muito dinheiro. Chega um dado momento que essa dívida não é mais suportada, porque nós não temos saldo suficiente para quitar aqueles débitos que nós estamos quitando. E aí, a essência divina, a força divina, a força criatura vai atuar em nós. É claro que já é sabido de muitos que o nosso livre-arbítrio existe, mas ele é proporcional à nossa capacidade moral. Dentro disso aí, as pessoas tendem a se agarrar à vida e não à oportunidade que a vida nos dá. Então, quando a gente fala sobre reencarnação, sobre vivência, nós estamos falando de uma forma de visualização, de percepção da vida numa outra escala. Saímos do terra a terra, conseguimos olhar a pessoa que está ao nosso lado, seja nosso pai, nossa mãe, nosso esposo, nosso filho,
dentro de uma perspectiva de irmandade e parceria, que estamos juntos para viver experiências outras. E essas experiências certamente estão linkadas com o meu processo de crescimento. É claro também que nós não estamos falando numa ideia sadomasoquista, em que a pessoa precisa sofrer para poder passar por a experiência. É claro que a pessoa precisa ter um bom senso para julgar aonde determinado momento é uma experiência necessária e aonde é uma experiência voluntária. Uma experiência necessária é aquela que nos exige a transformação, que nós sabemos que podemos dar um gás, que exige de nós compreensão, boa vontade, dedicação, atenção, zelo, carinho. Uma outra é uma atividade que acaba nos exigindo tudo isso, mas para nos furtarmos a esse exercício, a essa provocação de transformação, nós preferimos nos afastar daquela relação. Seja por um divórcio, seja por um afastamento dos nossos pais, ou um rompimento de contato entre irmãos, entre pais e filhos, e muitos outros. A vida nos convoca, e nós precisamos ter bom senso. Como encontrar um meio termo? Como achar isso? Os Espíritos nos dizem que a chave para a nossa vida está em a nossa consciência. A consciência é o nosso link direto, é aquele link que a gente clica e a gente tem um contato direto com o Criador. Essa consciência ela vai se formando ao longo da nossa existência. E nós acabamos ali, no fundo, tendo uma conexão direta com o Criador. E nós se perguntarmos e tivermos a sensibilidade de ouvirmos a nossa consciência, sempre vamos conseguir compreender a melhor saída para aquela situação. É claro também que vale nos destacar que todas essas dificuldades podem ser amplificadas na nossa existência em função das nossas escolhas. Como também, pelo outro lado, elas podem ser reduzidas, diminuídas, em função também das nossas escolhas. Eu posso fazer escolhas mais felizes. Ora, imagine uma pessoa que quer se livrar do vício da bebida. E aí, essa pessoa ela entende que ainda não tem força suficiente para lidar diretamente com a bebida. Mas ela não se furta a se aproximar de um bar, a ir em reuniões que vão lhe estimular o uso da bebida alcoólica, e essa pessoa torna a cair no vício. De quem foi o culpado? O bar? As reuniões que lhe ofertaram? Ora, se ela sabia muito bem que ainda não tinha condições de estrutura psicológica para enfrentar o contato direto com a bebida, naturalmente ela deveria usar a estratégia mais tradicional que nós podemos enfrentar, que nós utilizamos desde a nossa existência. Se eu não posso lutar, eu devo me furtar, eu devo me afastar. E aí, quando eu tiver forças necessárias, quando eu tiver equilíbrio e domínio completo, eu entro de novo nessa batalha. Eu entro de novo nesse contato, até não chegar a um determinado momento que aquela problemática, ou seja, no nosso exemplo, a bebida, não vai conseguir me influenciar de tal forma que eu possa estar próximo, ver pessoas bebendo e aquilo não vai me influenciar. E isso pode ser utilizado para as diferentes mazelas humanas. Nós precisamos ter clareza sobre as nossas forças. Daí a ideia do conhece-te a ti mesmo. Se nós não conhecermos e sabemos as nossas potencialidades, limitações, nós não conseguiremos fazer uma boa caminhada. Porque não conheceremos as nossas potencialidades e as nossas forças, tampouco nos conheceremos e saberemos escolher os melhores caminhos a serem seguidos. Precisamos juntos construir isso daí. Entender como uma oportunidade é entender o real sentido da vida. E aí, assim, o que vai acontecer? Quando eu consigo ter uma experiência de vida melhor, mais qualificada, com encontros positivos, tendo um link melhor, tradicionalmente, o processo de desencarne ele acaba sendo algo muito menos doloroso, menos impactante, menos difícil de ser encarado. Porque aquela pessoa que a gente viu lá atrás, que se agarra à vida, na materialidade, nas experiências, nas convivências, nos hábitos e costumes que a vida nos promove em função das nossas condições psicológicas, essa pessoa tende a encontrar maiores dificuldades no desprendimento da matéria, no desprendimento desse momento decisivo. Daí, muitas das vezes, o temor da morte. É muito comum também a gente encontrar amigos na nossa conversa espírita, dentro do espiritismo, encontrarmos amigos e falar assim: poxa, Rafael, eu não tenho medo da morte, mas eu tenho medo do como eu vou morrer. Caro amigo, cara amiga, o como morrer faz parte do processo de desencarne. Pode ser por doença, acidente, morte espontânea,
pode ser através de uma forma mais catastrófica, mais dolorosa, mais impactante. Mas uma coisa é certa: isso está ligado diretamente ao nosso planejamento espiritual dentro das nossas qualidades. É claro que o ato de atentar contra a vida ele não está ligado na sua perspectiva, porque isso não faz parte da pedagogia de vida. Faz parte do nosso livre-arbítrio de atentar com a nossa vida. Nosso livre-arbítrio é tão respeitado que até o atentar com a nossa vida, Deus respeita, até certo limite. Então, dentro desse quadro, nós precisamos entender que essa experiência com a morte ela deve ser ressignificada no nosso dia a dia. Pensarmos sobre a real qualidade das nossas vivências é pensarmos também sobre a morte. Por quê? A nossa vivência dia após dia nos faz pensar sobre como vamos encarar o momento derradeiro. Porque apesar de termos a certeza de que vamos desencarnar, nós não temos a certeza de quando isso vai ocorrer. Imagine se todos nós soubéssemos o dia e a hora do nosso desencarne. Imagine como viveríamos. Se eu tenho certeza que vou desencarnar em 2067, eu até lá vou viver as experiências da forma que eu acho que devo viver. Porque eu vou ter certeza de que não vou desencarnar. Agora, se eu sei que eu vou desencarnar, mas eu não sei que eu vou desencarnar, eu requalifico o meu modo de viver. Aquelas experiências que eu posso viver de forma frívola, indiferente, sem compromisso, porque eu tenho certeza de que não vou morrer, elas deixam de existir. E eu passo a fazer uma vivência em melhor qualidade. Passo a dar sentido maior a cada dia, porque eu não tenho certeza. Posso estar vivo, terminar de gravar essa palestra aqui com vocês e posso ter um processo de falecimento de um órgão meu e entrar em óbito e voltar para a pátria espiritual. É perfeitamente concebível e natural. E aí o que me faz qualificar isso? A minha capacidade de viver cada dia, cada momento, cada instante da melhor forma possível. Porque imagine que naquele dia a gente vai desencarnar, que é a história que a gente viu no início. A gente não sabe. Aquele dia vai ser o desencarne. E naquele dia eu brigo com minha esposa, eu maltrato meu filho, eu nego ser gentil, eu distrato as pessoas. E aí no final do dia eu acabo desencarnando. Como eu vou chegar na pátria espiritual? Imagine. Nossa, podia ter feito melhor. Sair de lá deixando uma lembrança ruim, deixando uma atitude ruim, deixando coisas ruins para minha família, para os meus irmãos, para os meus amigos. Agora, se eu requalifico isso, olha só o processo como fica mais bonito. Eu tenho um desentendimento com a minha esposa, ou um desentendimento com meu filho, e eu busco, dentro das minhas limitações, enxergar a melhor ação que eu posso ter. Olha, querida, olha, querido, eu não queria falar isso para você. Me perdoa, me desculpa, eu quero que a gente tenha a vivência. Como que a gente pode resolver isso da melhor forma? Ou se a pessoa nos tratou mal, meu amor, eu não queria sair de casa e deixar sair um sentimento de tristeza. Eu acho que você não falou de forma legal comigo, porque você está assim. Você está irritado, você está com algum problema, eu posso te ajudar? Se não, o que eu fiz para merecer isso? Ou com o filho, meu filho, por favor, eu sei que você está chateado, que o papai está pedindo para você fazer isso. O papai está pedindo isso, é para o seu bem, tenta entender. Não vamos ficar chateados, vamos tentar entender. E aí a gente tenta reconstruir aquilo e dar a melhor oportunidade. Nós darmos a melhor oportunidade. Ah, Rafael, mas se o outro não entender, se o outro não compreender, se o outro começar a espezinhar, bom, o outro cabe ao outro resolver. Quanto a nós, cabe somente a nós resolvermos. Nós faremos a nossa parte. E se aquele for o nosso dia, nós vamos conseguir sair do plano terrestre com uma sensação boa, uma sensação de vivência cumprida, de experiência vivida. Porque quando eu valorizo minuto a minuto, eu tento dar um maior valor. Porque esse é a grande chave da vida. Eu sei que eu vou desencarnar, mas eu não sei quando. Se eu sei que vou e não sei quando, eu acabo valorizando cada momento, cada experiência. Eu posso viver 80, 100 anos, como também posso desencarnar a qualquer instante. E as nossas relações também com os outros passam a ganhar um outro significado. A gente pensa 2 vezes, a gente precisa falar uma palavra grosseira, menos gentil para a pessoa. Será que de fato eu preciso fazer isso? Será que de fato eu preciso ofertar essa palavra negativa? Se eu perder o contato com essa pessoa hoje,
Será que ela de fato ela vai levar esse fel que eu estou jogando em cima dela? Nós passamos a requalificar, nós passamos a ser mais reflexivos. E dentro dessa relação, nós começamos a nos provocar algumas reflexões. Porque em dados momentos nós nos achamos certos. Só que a gente, muitas das vezes, a situação está tão difícil que a gente começa a pensar como eu posso ir para casa em paz ou dormir em paz dentro de uma postura em que eu estou certo e as pessoas estão agressivas. Então eu começo a exercitar a minha inteligência, a minha capacidade emocional para eu buscar a melhor solução dentro daquela realidade. Ver as perspectivas como mudam. Nós conseguimos dar um novo sentido, uma melhor vivência para aquilo. E em meio a isso tudo, muitos dos nossos amigos falando sobre a questão da morte nos indagam assim: então, Rafael, o dia 2 de finados, o dia dos mortos, ele tem sentido de existir para nós espíritas? Para nós espíritas, isso aí acaba tendo uma ressignificação. Por um lado, a gente acaba compreendendo as pessoas que ainda vivem essas experiências de querer ir ao cemitério para prestar homenagem, que para o espírita passa a ser desnecessário. O espírita acaba percebendo que a conexão entre espíritos acaba sendo pelo pensamento. E onde quer que esteja, onde quer que está, eu posso lembrar das pessoas amadas, queridas que já se foram, e por meio de uma prece eu vou manter esse contato. Não é fisicamente indo ao cemitério que eu vou encontrar. Porque no cemitério só estão os restos mortais, a estrutura física que está lá no cemitério. Quem realmente nós vivenciamos e amávamos, aquelas pessoas que a gente sente saudade, que apertam o nosso coração, elas são os espíritos que estão no plano espiritual vivendo inúmeras outras experiências, já estão vivendo em outras qualificações, ou muitas das vezes nos acompanham no nosso lar, no nosso dia a dia, em função de uma falta de sensibilidade, às vezes não percebemos. Porque essas pessoas amadas, muitas das vezes nós encontramos através de sonhos, de lembranças. Às vezes a gente está sentado e a gente chamado do nada, né? É uma experiência que o espírito está aprendendo a ressignificar, né? Aí chega uma lembrança e você lembra daquilo. É um momento para a gente orar, vibrar para essa pessoa. Porque se ela está numa situação boa, aquele laço vai fortificar, aquela lembrança, aquela prece, vai fortificar o laço de amor. Se ela está numa situação difícil, vai ser um lenitivo para ela. Quem quiser aprofundar mais sobre essa questão do dia de finado, o Livro dos Espíritos, nas perguntas 320 a 329, trata diretamente sobre esse processo dos funerais, né? da questão do Dia dos Mortos, como que a gente pode trabalhar isso. Para a sociedade, um lembrete que já que se foram, vale ter o Dia dos Mortos, dentro de uma perspectiva geral, para que nós façamos uma celebração, uma mentalização positiva para todos aqueles que já partiram para a prática espiritual. E quando a gente pensa isso, a gente dá uma nova valorização, uma nova valorização da vida, uma nova valorização das perspectivas, uma nova qualificação do nosso emocional. E nós passamos a experienciar essa vivência de uma forma maravilhosa, de uma forma exuberante. Para fecharmos, nós pensamos trazer uma música maravilhosa, que a gente adora muito, se chama Jesus Contigo. Eu pensei em cantar ela, né? Celebrar, veicular ela para todos vocês. Mas o bom senso me falou que minha voz não é boa para o canto. Então a gente vai assistir ela assim, ó, para vocês.
Lindíssima essa canção, né? Agradecemos a todos, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, e que o infinito amor de Jesus possa vibrar em nossos corações. Vamos fazer a nossa prece final. Querido Jesus, bom e amado Mestre, agradecemos a oportunidade do Teu amor, do Teu carinho na nossa vivência, que possamos estar contigo, pois sabemos que Tu estás conosco sempre. Que assim seja. Muita paz, meus amigos, que Jesus abençoe a todos, que todos possam ficar em paz, se cuidem, fiquem com Deus.